Boa noite, pessoal. Bom, eu estou refazendo essa primeira parte da aula. Por quê? Porque eu vi que eu não gravei a primeira parte. Então, eu vou refalar, redizer, reabordar, né, algumas coisas com vocês aqui, porque eu acabei por não, não ter gravado, tá? Então, assim, gente, hoje eu vou reabordar um pouco da interal parenteral como forma de revisão já da prova, porque é uma apostila bem técnica e que nem sempre facilmente entendida, tá? A interal e a parenteral, então, qual que é a grande diferença entre as duas? Desculpa, a nutrição enteral é uma forma de alimentar o paciente por uma sonda que é passada pelo nariz ou pela boca e vai até o estômago ou até o intestino. A gente usa essa sonda quando? Quando o paciente está desnutrido ou quando existe alguma impossibilidade dele comer. Ou seja, ele não consegue engolir, ou ele tem um tumor, né, que não permite que passe a alimentação. No caso de uma sequela de AVC que afetou a deglutição, por exemplo, um caso de paciente em coma, o caso do paciente em ventilação mecânica, né, como já mostrei para vocês aqui, né, o paciente em ventilação mecânica, ele está com o tubo para respirar, né, e não tem condição da gente dar um arroz, feijão, salada e carne para esse cara aqui, né, nem que for no canudinho. Então, é passado uma sonda, e é alimentado por aqui, tá? E a diferença da enteral e da parenteral é o quê? A parenteral é uma forma da gente alimentar um paciente que também é desnutrido, mas que não consegue se alimentar e nem tem capacidade de digerir alguma coisa e absorver. Ou seja, o trato gastrointestinal não funciona. Se o trato gastrointestinal não funciona, não tem como eu dar comida pela boca, esperar o estômago digerir, depois o intestino digerir e absorver, não tem condição. Então, eu uso aveia para isso, tá? Então, a parenteral, ela é uma forma de eu alimentar esse paciente pela aveia. Agora, eu posso, né? Eu fiz essa pergunta para os Gabriéis, para os Vinícius, que estavam na sala de aula. É possível bater um leite com fruta e passar numa sonda pela enteral? E é possível eu fazer isso e passar pelo catéter venoso? Pela sonda é possível. É bem possível, sim, né? Eu faço uma vitamina, bato no liquidificador, penelo a vitamina e coloco na sondinha do paciente. Pode ser que se eu não peneirar direito, fique cheio de grumos e entope a sonda. Porém, o maior problema não é esse. O maior problema é que uma vez que eu liquidifico e peneiro, os nutrientes ficam muito na peneira. Eu acabo dando muito só a parte líquida para o paciente. E um outro problema é o risco de uma nova infecção. Por quê? Porque não existe, gente, liquidificador limpo. A gente não consegue manualmente higienizar ele da melhor forma, né? A nossa mão não chega lá embaixo, né? A bucha não chega. A higienização de liquidificador não é a mais correta, não é a mais eficaz. Então, existe um risco de contaminação pelo liquidificador e um risco de contaminação da peneira. Então, eu corro o risco de contaminar a dieta do paciente de duas maneiras. E aí é um paciente que já está debilitado porque ele não está comendo, então ele já tem um sistema imunológico já depreciado. Então, eu acabo causando o maior risco dele ter uma nova infecção, né? Agora, eu tenho dietas, o Vinícius trabalha em farmácia, ele pode, né, ele pode, né, concordar comigo,
Temos hoje fórmulas de dietas por sonda ótimas, né? Prontas para consumo. Elas têm tanto na forma em pó quanto na forma líquida. E elas têm tudo que o paciente precisa, sem a gente precisar liquidificar e nem peneirar, tá? Agora, na impossibilidade de usar essas fórmulas, a gente pode usar uma alimentação da casa, mas a gente tem que lembrar que existem essas intercorrências que podem acontecer. Já pela parenteral, gente, é proibido a gente passar qualquer tipo de alimento. Por quê? Porque a parenteral é uma alimentação que vai direto na veia. A solução fisiológica que está passando na veia, né, que é o sangue, ele não é compatível para receber leite, fruta, carne, não. Ele consegue receber, se for aminoácidos, glicose e ácidos graxos. Então, existe uma solução própria com essas formas bioquímicas dos nutrientes. Então, já aconteceu, eu não me recordo exatamente, em alguma cidade do Paraná, uma técnica de enfermagem infundiu uma dieta enteral, uma dieta que tem não é só glicose, tem carboidrato, proteína e lipídio, né, uma forma de dieta mesmo, na veia, e aí o paciente morreu. Por quê? Porque não estava no estado que deveria estar, que é o estado fisiológico, né, da alimentação parenteral. Então, é um problema muito grave, a gente foi dar num catéter venoso uma alimentação que deveria ir para um trato gastrointestinal, tá? Então, essas são as duas diferenças. E quais seriam os casos que a gente usaria uma enteral, né? Como eu disse para vocês já, paciente que não consegue engolir, o paciente comatoso, o paciente em ventilação mecânica, o paciente desnutrido, né? O Vinícius deu na hora da aula um exemplo de paciente em quimioterapia. Por que em quimioterapia? Porque se ele estiver desnutrido e ainda fazendo químio, a químio afeta muito a ingestão alimentar. Então, se ele é desnutrido e ainda faz químio, eu provavelmente vou ter que passar sonda para ele se alimentar o tanto que ele deveria se alimentar. Mas assim, o paciente que faz químio e se alimenta bem e tem um estado nutricional adequado, daí não precisa de passagem de sonda. Agora, quando que eu não vou passar uma sonda e vou pensar em alimentar pela veia? Quando esse paciente não conseguir, quando eu não puder usar o trato gastrointestinal dele, por exemplo, porque o ilho, que é a parte do intestino que faz a absorção, não está funcionando, ele não está fazendo absorção. O que acontece? Tudo que ele comer não vai ser absorvido, não adianta eu dar para ele, porque isso vai causar até mal, né? Um outro caso é quando o paciente faz uma cirurgia e é retirado uma grande parte, ou seja, mais de 50% de intestino. Né? Intestino delgado, por exemplo, ele é composto por duodeno, jejuno e ilho. Se eu tirar mais que 50% disso, eu estou tirando eu estou tirando a absorção e digestão desse meu paciente, tá? Então, o intestino que sobrou precisa reaprender as suas funções. Então, eu preciso poupar ele e por isso eu penso em alimentar pela veia. E uma outra forma é a pancreatite, como já expliquei também na aula mesmo, da enteral e parenteral. A pancreatite é uma infecção do pâncreas, né? Onde o paciente tem dor abdominal repentina e é uma dor bem que incomoda muito. O paciente chega no pronto-socorro com essa dor, ele chega com o abdômen distendido, doloroso a palpação, nauseado muitas vezes. O médico avalia, provavelmente coloca esse paciente em jejum, e é muito provável que ele peça um exame de amilase, e quando essa amilase vem, se ela estiver alterada, muito provavelmente é a pancreatite. Quando se detecta a pancreatite, esse paciente não pode comer. Por quê? Quando o alimento chega no intestino, é avisado o pâncreas para fazer
para liberar enzimas para digestão. E o pâncreas libera enzimas através da contração do pâncreas. Então, na medida que a pessoa com pancreatite come, a hora que o pâncreas contrai para liberar enzimas, ele tem muita dor. Por isso que uma das primeiras coisas que se faz com o paciente de pancreatite é cortar a alimentação, pôr ele em dieta em jejum. E aí ele só pode se alimentar de forma parenteral também, que é pela veia, que aí não passa pelo trato gastrointestinal, tá? Então, eu acho que é isso que eu queria falar, né? No momento houveram algumas perguntas, mas foi uma pena que eu acabei não gravando. Mas na próxima aula vocês terão a oportunidade, se ficou alguma coisa com algum item, com alguma dúvida, tá? E o próximo vídeo eu vou falar vou mostrar 2 exercícios para poder fixar um pouco melhor tudo isso que eu disse. E na semana que vem a gente vai fazer essa mesma conversa com relação à nutrição e exercício físico, tá bom? Então, vejam ainda o final da aula, tá? Que daí eu gravei em tempo real, e a gente se vê a semana que vem para dar continuidade, tá, pessoal? Uma boa noite para vocês, até terça que vem.